Guarde-se. Esse é o nosso tema dessa noite. Eu quero caminhar com os irmãos em Josué capítulo 11. E nós vamos falar essa noite a respeito de batalhas, de conflitos, de guerras. Nós estamos numa parte do livro de Josué que trata das guerras de conquista. E também da guerra santa que Deus está empreendendo contra os povos em Canaã. É aquele período, do livro de Josué em que nós estamos vendo como Deus está usando o povo de Israel para julgar aqueles povos. E temos caminhado nisso. É muito bom ter cada um dos irmãos aqui com a gente, inclusive os que nos visitam essa noite. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa oração é que Deus fale o seu coração, que Deus te fortaleça. Cada um dos irmãos aqui, nós vamos ouvir hoje uma mensagem, vamos caminhar aqui em Josué 11, numa mensagem que vai nos fazer pensar a respeito do quanto nós temos guardado coisas importantes. E aí eu quero focar essa noite em guardar o coração. É muito importante isso. E nesse sentido, já oramos, inclusive cantamos, preparamos nosso coração na palavra. Eu quero já propor para você um versículo para você meditar durante a semana, que eu creio que ajuda-nos a guardar bem o que nós vamos aprender e refletir essa noite. Eu vou colocar como está no texto da NVT, tá? Nova Versão Transformadora. Eu acho que ficou bem legal. É um versículo que eu creio que você até conhece de cor, mas a maneira como a NVT colocou ficou interessante. Que está lá em Provérbios, capítulo 4, no verso 23, que diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Esse versículo é um versículo que vai nos ajudar a guardar a mensagem que Josué 11 traz para nós. E creio é um versículo importante para a gente poder decorar, guardar aí no nosso coração, tá bom? Grande ideia desse texto, meus irmãos. Quando o povo de Deus guarda-se na negligência, desobediência e medo, confiando obedientemente, ele desfrutará vitórias e descanso. Essa é a grande ideia desse texto, resume a mensagem desse texto para as nossas vidas hoje. O povo de Deus precisa aprender a guardar coisas importantes. E nós vamos ver essa noite o quê? A fim de que ele possa desfrutar de vitórias e venha a também herdar as promessas. Esse texto vai nos falar a respeito disso. E essa grande ideia vai te ajudar a guardar isso aí. Dando uma olhada aqui, meus irmãos, no capítulo 11, a gente pode dar, uma olhada, uma lida rápida e vai perceber o desenvolvimento do capítulo. E aí você pode ir comigo aí rapidinho, passando os olhos no texto. Nós vamos ver aí do verso 1 ao 5 que aquelas cidades, aqueles reinos da região norte de Canaã, eles formaram uma confederação, uma aliança entre eles para poder lutar contra o povo de Israel. Então, do verso 1 ao 5, nós vemos isso. E nós vemos que o número de pessoas, de cananeus que se uniram para lutar contra o povo de Deus é muito grande. Na verdade, é gigantesco. O texto vai deixar isso claro, Muito, muito grande mesmo. Depois do verso 6, nós vemos que o Senhor fala para Josué que vai entregar esses povos, essas cidades, esses reinos, nas mãos dos israelitas, que eles não devem temer. No verso 6 a gente vê isso aí. Do verso 7 ao 18, nós vamos ver como Josué, ele crê na palavra que o Senhor dirige a ele, do 7 ao 18, e aí, de maneira obediente, com fé, com confiança, junto com os israelitas, eles lutam essas batalhas, eles vencem a todos. Então, mais uma vez, aqui no livro de Josué, nós vemos que quando o povo de Israel, sendo liderado por aquele que Deus separou para isso, que é Josué, ele ouve a palavra de Deus e obedece, o Senhor traz a vitória. Que é do verso 7 até o 18. Do verso 19 até o verso 22, a gente entende como Deus, por sua mão, estava conduzindo todo o processo. E aí o verso 20 é emblemático. Nós vemos que o Senhor conduziu tudo a fim de que aqueles povos fossem destruídos. Deus tinha um plano tanto para o povo de Israel em fazer com que eles herdassem aquela terra, quanto tinha um plano também para que aqueles povos viessem a sofrer a justiça de Deus. Então nós vemos o desenrolar desse plano. E por fim, no verso 23, a gente vai ver como o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, o resumo do capítulo 11 todo, passando bem rápido aqui nesse panorama que eu fiz, é de que eles precisavam guardar-se de perigos.
de algumas questões importantes que nós vamos ver essa noite, a fim de que eles pudessem desfrutar das vitórias e também da herança. Como é que isso vai falar ao nosso coração? A partir dessas lições, desses 4 perigos que eu quero caminhar com vocês, nós vamos pensar como isso se aplica à vida da igreja hoje. Como hoje a gente também precisa se guardar, porque nós também enfrentamos batalhas espirituais, né? Batalhas diárias, batalhas nos nossos lares, e nós também estamos numa guerra santa, uma guerra espiritual. E aí esses perigos são reais nas nossas vidas, a gente precisa se guardar disso aí, tá? E nesse sentido, então, quero trazer para você essa verdade de que para que nós possamos desfrutar de vitórias e do descanso, nós precisamos estar atentos a 4 perigos e precisamos nos guardar deles. Vamos começar então vendo. Primeiro perigo, meus irmãos, que nós vamos perceber aí, do verso 1 ao verso 6, é o perigo da distração ou da negligência, que graças ao bom Deus e também à obediência deles, eles não incorreram nisso, mas que o cenário aqui está montando. Então, o primeiro guardar-se é guardar-se das distrações. Nós precisamos nos guardar das distrações, coisas que tiram a nossa vigilância, tiram a nossa atenção dos perigos que o povo de Deus experimenta. Sabe? Coisas que tiram o nosso foco. Eu não sei se você é assim, né? Às vezes você se perde nas demandas da semana, nas preocupações que você tem no coração, nas angústias e medos que você tem, nos receios, né? E a gente deixa de focar no que é importante. E os inimigos não deixam de investir em nossas vidas porque a gente não está prestando atenção. É aí que eles se aproveitam. Lembrando, no capítulo 10, os israelitas eles tiveram uma grande vitória. Eles destruíram 12 reis, com todos os seus reinos. Então, geralmente, quando você tem grandes vitórias, a sua tendência é fazer o quê? Descansar, baixar a guarda, se envolver com distrações, né? Quando você não conhecia Cristo, sua vida com certeza era muito desafiadora. Não que agora não seja, né? Provavelmente é, né? Se você tem caminhado com fé, né, com Deus, provavelmente é. Porque o inimigo não dá descanso. Mas aí a gente abaixa a guarda, muitas das vezes. A gente vai se envolvendo em distrações. E esse primeiro guardar-se nos chama atenção a isso. Nós precisamos nos guardar das distrações. Quanto mais vitórias obtivermos do Senhor, mais violentos serão os contra-ataques. Mais violentos. Acompanhe comigo, então, aí no capítulo 11, a partir do verso 1, nós lemos. Quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte. Então, tudo aqui, reino do norte, tá? Parte norte ali. Na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerote, na Baixada, e nos planaltos de Dor, ao ocidente. Então, toda a parte norte ali e ocidental de Canaã. Ao cananeu do oriente, do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu, na região montanhosa, e ao eveu, ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Então, todos os povos ali que sobraram em Canaã se uniram. Eles saíram com todos os seus exércitos. Muita gente, uma multidão como a areia da praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. O que me vem à mente aqui é a cena daquele filme do Ridley Scott, A Cruzada. Tem uma cena em que o exército cruzado de Balduíno IV, que era o rei do reino de Jerusalém, né, que era um reino cristão que tinha lá em Jerusalém na época, ele marcha contra o reino, contra os guerreiros, contra o exército de Saladino, que é um líder muçulmano, quando havia guerras entre cristãos e muçulmanos, no que eles chamavam ali de Terra Santa. Se você viu esse filme, você vai se lembrar da cena, daquela multidão de cruzados carregando cruzes e marchando para se encontrar com um grande exército de Saladino. É um mar de gente. A cena que o Ridley Scott colocou no filme é tremendo, porque você vê aquele monte de gente, é um mar de gente. E aqui, de certa forma, é um mar de cananeus. Só que diferente do filme, é um povo só de Israel. Eram vários, com certeza milhares, mas
se juntou todos os povos ali para pegar Israel. Então agora é realmente algo tremendo. O que nos faz pensar a cena lá do Egito, quando o exército de Faraó se lança contra Israel. E como Deus, de maneira poderosa, destrói o exército de Faraó. E aí a gente vê no verso 5 e 6, todos esses reis foram e juntos acamparam perto das águas de Merom para batalhar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Tu lhes aleijarás os cavalos e queimarás seus carros. Então, por que eu digo que nós devemos nos guardar das distrações? Meus irmãos, quando nós vamos obtendo vitórias, o povo de Deus obtém vitórias, pode esperar que os inimigos do povo de Deus vão se levantar de uma maneira mais selvagem, mais feroz e mais terrível. Isso seja numa escala individual, quando você tem vencido batalhas espirituais na sua vida, né? E aí o inimigo, né? Os demônios, enfim, o reino das trevas percebe isso, e aí você tem que estar atento. Por quê? Porque o contra-ataque vai ser violento. E é isso que está acontecendo. O povo de Israel tem vencido cidade após cidade. E agora, no capítulo 10, eles venceram 12 reis. Então foi uma vitória retumbante. Qual foi a resposta do resto dos povos cananeus ali? Um ataque mais massivo, mais violento, né? Então, nesse sentido, nós vemos que quando o povo de Deus ele vai obtendo vitórias, aí que ele precisa estar mais atento, porque o contra-ataque vai ser mais violento. A lógica tem sido essa. Os inimigos de Deus sempre vão responder com mais ferocidade à medida que o povo de Deus vai avançando e vai obtendo vitórias. Então nós não podemos negligenciar esse fato. É por isso que eu estou dizendo que o primeiro guardar-se é guardar-se das distrações. Para pensar, quanto o evangelho tem avançado nos últimos anos. Tudo bem que muitas igrejas têm sido cheias de pessoas que não compreenderam o evangelho adequadamente. Mas mesmo assim, dia a dia, o evangelho tem avançado em alguma medida. Você já percebeu como as coisas estão ficando cada vez mais difíceis? Você já percebeu como cada vez mais a oposição ao reino de Deus tem crescido? Então o ponto aqui é, você está dormindo? Você está atento? Você está distraído? Ou você está vigilante? Esse guarda-se nos faz pensar nisso. Quanto mais o evangelho avança, mais feroz vai ser a oposição. E nós precisamos estar preparados. Mas também tem a verdade, né, meus irmãos? Quem tem Deus por si, sabe que a vitória está garantida. Então aqui, do verso 1 ao 5, eu quero trazer essa verdade, essa lição, né, em relação ao perigo da distração. Nós precisamos nos guardar das distrações. Eu não sei quais têm sido as distrações que você tem alimentado, acalentado na sua vida, mas eu gostaria de te exortar a ficar atento, a estar vigilante, né? A gente acha que está na igreja, está tudo bem, não tem nenhum problema, é aí que o inimigo pega a gente. E aqui nesse caso é um contra-ataque esmagador. Pensando na nossa realidade, meus irmãos, a partir desse texto, a primeira aplicação que eu quero trazer é de que o descanso, e aqui não estou falando de descansar em Deus, isso a gente pode desfrutar, estou falando de descansar de não estar mais alerta, tá? O descanso é um luxo que a guerra não permite. A guerra não permite isso. Nós estamos em guerra. Pode ser que você esteja procurando paz, mas enquanto os inimigos de Deus continuarem a se levantar contra o reino de Deus, a guerra não terminou e eu e você estamos no meio dela. Nós estamos no meio de uma guerra. A gente às vezes se preocupa tanto nas coisas do nosso dia a dia e não para pensar que tem algo muito maior se desenrolando e que a gente está no meio disso. A gente fica olhando demais para o nosso umbigo, para as nossas lutas e as nossas dificuldades e se esquece que tem um plano cósmico sendo desenrolado. Deus está desenvolvendo o seu plano em toda a criação. E os inimigos dele têm se oposto. E você está no meio disso, e eu também. Então nós precisamos estar atentos. E o descanso é um luxo que a guerra não permite, não. Outra coisa é que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que a Bíblia, ela muitas vezes nos alerta para vigilância. Vigilância. Na nossa escola bíblica, né, hoje, na parte da manhã, nós falamos a respeito de lutas e dificuldades. E já tem 2 domingos que nós estamos falando sobre o problema do alcoolismo. O alcoolismo. Tem sido muito bom, nós encerramos, o irmão Malek trouxe essa lição, né? E aí um texto que eu deixei é 1 Tessalonicenses 5,6. Lá fala que nós temos que estar vigilantes e sóbrios.
sóbrios. A ideia de sóbrio é uma pessoa que está com a sua plena capacidade de compreensão e atenção. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não está sob efeito de nada que tire a sua capacidade de percepção. E é assim que nós temos que estar. A Bíblia, em muitos textos, diz que nós precisamos ser vigilantes. É porque o povo de Israel estava vigilante, que assim que eles olharam aquela massa gigantesca, eles já estavam atentos. E o Senhor sabia disso e foi ao encontro deles e falou com Josué: ó, fica tranquilo, eu vou entregar os inimigos de vocês amanhã, essa hora, na mão de vocês. Estava atentos. A gente também precisa estar. Meus irmãos, se nós quisermos vencer as batalhas dessa guerra sozinho, nós não vamos conseguir, não. A gente precisa de Deus, a gente precisa estar vigilante. Eu não sei quais as batalhas você tem enfrentado, mas nós temos que estar atentos a isso. E nesse sentido, meus irmãos, até olhando para o verso 6, a gente tem que se lembrar que o fator Deus sempre será o decisivo. O que eu quero dizer com fator Deus? Existe uma batalha tremenda, em que os inimigos do povo de Deus eram muito mais numerosos, muito mais poderosos, e humanamente dizendo, eles seriam esmagados. Mas tem uma arma secreta, que vai garantir que o povo de Deus vai vencer. E essa arma eu chamo de fator Deus. O que é o fator Deus? É quando você coloca nessa equação o fato de que quem vai garantir a vitória é Deus. Então, se depender de nós estaremos perdidos. Mas nós temos uma arma secreta nessa batalha. Qual que é? O fator Deus. O fator Deus vai garantir isso. E o fator Deus sempre será decisivo. Então não somos nós que vamos vencer, é Deus quem vence por nós. Então nós precisamos estar vigilantes, atentos, nos guardando das distrações, contando com Deus todos os dias e confiando que Ele será decisivo na vitória final dessa guerra. Ele será. É Ele que vai virar esse jogo, é Ele que vai colocar a balança ao nosso favor, é Ele quem vai vencer. Isso traz esperança aos nossos corações. Então, a primeira lição que nós vemos em relação a esse perigo da distração é guarde-se das distrações. A segunda lição que nós vemos é guardar-se da desobediência. Guarde-se da desobediência, o perigo da desobediência. Pastor, mas por que o senhor está falando de desobediência? Aqui não tem desobediência no texto. Verdade, não tem. O que tem? Obediência. No texto tem obediência. Porque quando Deus falou com Josué, o que ele fez com os israelitas? Ele foi lá e fez o que Deus disse que era para fazer. A gente percebe isso a partir do verso 7 ao 18. Acompanha comigo? O que diz? Josué, com todos os homens de guerra, atacou-os de surpresa, próximo às águas de Merom. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os derrotaram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispá, ao oriente. Eles os derrotaram até que não ficassem uma pessoa sequer. E Josué fez a eles como o Senhor lhe havia falado, ou seja, foi obediente. Do jeito que Deus falou, ele fez. Jarretou os cavalos deles e queimou no fogo os seus carros. Então tirou os cavalos, não matou os cavalos, só vai os aleijar para que eles não possam ser usados na guerra novamente contra o povo de Israel e vai destruir completamente os carros de guerra. Tá? Verso 10, naquele tempo Josué voltou e tomou também Hazor e feriu a espada do seu rei. Hazor havia sido a capital de todos esses reinos. Eles passaram ao fio da espada a todos os que nela havia, aniquilando-os totalmente. Nenhum ser que respira sobreviveu. Josué queimou no fogo a Hazor. Josué tomou todas as cidades desses reis e os passou ao fio da espada, aniquilando-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, ordenara. Contudo, Israel não queimou nenhuma das cidades que estavam nos montes, salvo Hazor, que havia sido queimada por Josué. Mas os israelitas se apossaram de todos os despojos destas cidades e do gado, mas eles feriram todos os homens ao fio da espada até os aniquilarem. Não deixaram sobreviver nenhum ser que respira. Como o Senhor ordenara a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué fez, e tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, nada deixou
de fazer. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa e todo o Negueb, e toda a terra de Gósen, e a Baixada, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com a sua planície. Desde o monte Halaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também capturou todos os seus reis, derrotou-os e os matou. Por muito tempo, Josué esteve em guerra contra todos esses reis. Então, tudo o que Deus tinha dito a Moisés, ele fez. Então, nós vemos aqui que Josué foi obediente. Obediente ao plano de Deus, que é terrível. Eu falei isso domingo passado. Nós não podemos ler esse texto com alegria completa, porque nós estamos falando de morticínio total. Ele exterminou vidas, e não foram poucas, foram milhares, e isso com certeza não é algo que nos alegra. Eu sugiro que quando nós lermos esses capítulos do livro de Josué, nós devemos ler com peso no coração. Não porque nós consideramos que Deus seja injusto, longe disso, Deus é justo. Mas, meus irmãos, quem se alegra com a desgraça de vidas? Quem se alegra com o juízo e o morticínio? Quem se alegra com destruição? Na verdade, nós temos que ler esses capítulos com peso no coração e saber que o pecado traz consequências, que foi justamente isso que nós vimos no capítulo 10. Nós temos que saber que o pecado nunca ficará sem resposta. De uma forma ou de outra, ele será tratado. E também nós temos que ler esses textos, esses capítulos, com temor no coração, para que nós não venhamos a levar de maneira leviana o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não há de passar a mão na cabeça de ninguém. Ninguém. A começar pelos líderes, porque eles têm maior responsabilidade. Então você veja que eu não estou falando como alguém que está alheio ao julgamento de Deus. Muito pelo contrário, ciente de que o peso é maior para os líderes. Então, nesse sentido, nós temos que ler com peso esse texto. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que celebrar a justiça de Deus, porque os homens não conseguem garantir a justiça nesse mundo, mas Deus consegue. E mesmo o que de fato não é ministrado a justiça de maneira completa, ao seu tempo, Deus trará justiça a cada falha, pecado e injustiça. Então nós temos que celebrar a justiça de Deus também. Não podemos ter só um peso. Então é um texto complexo, que traz aí muitas questões do nosso coração. Se a gente for meditar realmente com sinceridade, profundidade, é um texto que produz muitos sentimentos, é complexo. Mas o ponto aqui é a questão da desobediência. Por que eu quero dizer que nós precisamos nos guardar da desobediência? Meus irmãos, quanto mais resistência enfrentamos, mais precisaremos da obediência. Foi justamente no momento em que uma batalha terrível estava sendo desenrolada, que ali, obedecer ou desobedecer, era uma questão de vida ou morte. Então, quanto maior a resistência que você e eu sofremos, mais nós precisamos caminhar em obediência, porque mais terrível vai ser a desobediência. Mais terrível vai ser. Nesse sentido, para provar o meu ponto, do que eu estou colocando aqui, eu quero caminhar com vocês rapidinho. Eu não vou ler os textos, eu só vou colocar, e aí depois eu vou providenciar os slides lá, o PDF, para que você possa ler depois essas referências com calma. Se você quiser anotar para ler, fica à vontade. Mas eu só vou colocar aqui e depois eu gostaria que você estivesse lendo e meditando nisso. Para provar meu ponto, eu quero avaliar com os irmãos, rapidamente, nessa mensagem, os custos da obediência e da desobediência. A partir do próprio livro de Josué. Vamos dar uma olhada? A partir do capítulo 6, eu não vou nem pegar antes. Vamos só pegar do capítulo 6, quando começa a luta do povo de Israel em Jericó. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10 e agora capítulo 11. Vou parar aqui no capítulo que nós estamos vendo, não vou avançar, mas já vai ser um princípio para a gente no livro. E aí, nesse sentido, cada uma dessas referências que aparece para você aí na frente, você vai ver que Josué foi obediente, e os israelitas também, a cada uma dessas referências, que eu não vou ler, mas depois dá uma conferida. Você vai ver que cada uma delas, Josué foi obediente. Em cada uma delas é dito que Josué obedeceu, junto com os israelitas. Quando Josué obedeceu em Jericó, o que aconteceu? O povo de Israel conquistou Jericó, não foi? Capítulo 6. No capítulo 8, também é dito que Josué em vários momentos obedeceu.
o que aconteceu em Ai, que é no capítulo 8? Ai foi conquistada. Quando chega no capítulo 10, que nós vimos domingo passado, em relação aos reinos do sul, as cidades do sul, é dito também nessas referências que eu estou colocando para você, que Josué obedeceu. Qual foi o resultado? Eles venceram os inimigos, destruíram todos. E agora no capítulo 11, que é um mar de gente, nessas referências que eu estou apontando aqui, vai ficar claro que Josué também obedeceu. Qual o resultado? O povo de Israel venceu todos os inimigos. Então aqui a gente já vê o quê? Quando há obediência no povo de Deus, indiferente das circunstâncias, ou quão poderosos são os seus inimigos, quando o povo de Deus obedece à palavra de Deus, eles alcançam o quê? Vitória. Agora vamos dar uma olhada nos capítulos que estão faltando aí. Se você der uma olhada, eu falei o 6, o 8, o 10 e o 11. Mas cadê o 7 e o 9? Dá uma olhada rapidinho aí na sua Bíblia, no 7 e o 9. O que acontece no 7? Conta o pecado de Acã. O que acontece no 9? Conta como os gibeonitas conseguiram passar os israelitas para trás. Nos dois casos, eles não foram obedientes. O que aconteceu? Ou morreu gente, certo? E eu poderia aqui até, inclusive, acrescentar o caso de Ai, né? Que ali no comecinho do capítulo 8, quando fala que eles não obedeceram também. Poderia acrescentar, mas eu vou só trabalhar com os capítulos. Então, pelo menos no capítulo 7 e no capítulo 9, a gente vê que o povo sofreu perdas. Por quê? Porque desobedeceram. Então, a partir disso, o que a gente pode pensar? A obediência levou a vitória, capítulo 6, 8, 10 e 11. A desobediência levou a derrota, no 7 e no 9. Minha pergunta para você: qual o custo da desobediência? Qual é o custo da desobediência do povo de Deus? Derrota, maldição, como foi no caso de Acã, perda, destruição, morte e ser passado para trás, como foi o caso dos gibeonitas. Então, tanto a obediência quanto a desobediência tem um custo e tem um resultado. O ponto é, vale a pena ser desobediente? Será que vale a pena? Só olhando aqui no capítulo 6 em diante, no livro de Josué, será que vale a pena? Meus irmãos, não vale a pena. Não vale. Seja a curto, médio, a longo prazo, não vale. E nesse sentido é que nós precisamos entender que quanto maior a resistência que enfrentarmos, mais nós precisaremos da obediência. Se você for parar para pensar, primeiro nós como igreja, e depois individualmente, será que nós como igreja, nós não poderíamos estar muito à frente do que Deus deseja para nós hoje? Será que o que nós temos hoje a gente não poderia estar muito mais à frente? Será que não é a desobediência que tem nos atrapalhado isso? E aí, mas está valendo a pena ser desobediente? Agora pensando na sua vida, no que você tem enfrentado desobediência esses anos, valeu a pena? Você ganhou o quê sendo desobediente? Fala para mim. O que você ganhou? Então aqui tem um princípio importante que a palavra nos exorta. Nós precisamos nos guardar da desobediência. A gente fica se escondendo atrás de um escudo de eu não consigo, eu não posso, não dá. Meus irmãos, Deus não vai nos cobrar o que a gente não consegue, porque Deus não é injusto. Ele não vai nos cobrar do que a gente não consegue. E Ele sabe o que a gente consegue e o que a gente não consegue. Entendeu? Então o ponto é, o que nós conseguimos, porque Ele garantiu que nós podemos, e nós não temos feito por causa de desobediência, não fica achando que é a custo zero, que não é não. E nesse sentido, a gente tem que avaliar, vale a pena? Está valendo a pena? Está sendo bom? A partir desses capítulos, a gente vê que o povo de Deus, quando caminha na desobediência, ele só perde a curto, médio e longo prazo. Precisamos estar atentos a isso. Vale a pena a desobediência? Esse texto do capítulo 11 não fala de desobediência. Pelo contrário, ele fala de obediência. E é por falar de obediência que nós somos encorajados a ela.
Porque Josué e os israelitas venceram o inimigo talvez milhares de vezes mais poderosos que eles, que seria impossível eles vencerem. Qual é a chave disso? É a obediência. Trazendo isso para as nossas vidas, meus irmãos, será que a desobediência vale a pena? 2 referências para vocês meditarem sobre essa pergunta. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz que os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É esse que é o problema. A gente acha que não tem problema fazer isso, porque tem mais gente que faz, e é comum, e não tem problema. Você está se enganando. E a Bíblia diz que os homens maus, eles vão continuar de mal a pior, enganando e sendo enganados. É um ciclo em que eu engano e eu sou enganado. E vai todo mundo descendo esse redemoinho destrutivo até o fundo do poço. A desobediência não vale a pena. Em Salmos capítulo 7, no verso 15 e 16, nós lemos: quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Sua maldade recairá sobre a sua cabeça, e sua violência atingirá seu próprio crânio. O que quer dizer esses 2 versos? Quem faz o que não deve, acaba colhendo o que não queria. Então não fiquem achando que a desobediência não tem custo. Ela tem, e é alto, e a gente não quer pagar. O problema é que a gente acha que não tem, mas tem. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos exorta à obediência. E no que nós temos tido dificuldade, saiba que o Senhor é presente. Ele é fiel, Ele é poderoso para nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Se de fato nós temos uma disposição de coração de caminhar obedientemente com Ele. Meus irmãos, a chave para garantir a vitória nas batalhas é obedecer de 3 formas: prontamente, confiantemente e humildemente. A gente precisa aprender a obedecer dessas 3 formas: prontamente, de imediato, sem ficar protelando, sem ficar dando desculpa, sem ficar fugindo, sem ficar se escusando. Como Josué fez. Josué, eu vou entregar o inimigo de vocês amanhã, essa hora. Deus marcou até a hora. Amanhã, essa hora, eles vão estar destruídos. O que ele fez? Perfeito, vamos lá. Pegou os inimigos de surpresa, o texto diz. Ele se aprontou e foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele não ficou esperando, será? Eu vou perguntar para alguém que será que é a vontade de Deus. Não, ele entendeu o que Deus disse, ele foi e fez. É prontamente. Obedientemente, ele não questionou, ele não pediu opinião, ele não ficou levantando questionamento, ele entendeu que os inimigos dele eram mais fortes do que ele, entendeu que Deus disse que era da vitória. Ele foi e fez o que tinha que ser feito. Guarde isso, eu tenho dito a alguns irmãos, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. É simples, é a gente que complica. Você tem que fazer o que você tem que fazer, e ponto. Se você entende claramente na palavra de Deus que você tem que fazer isso, tem que parar de ficar perguntando, questionando, duvidando, pensando. Levanta e faz. Querendo, não querendo, gostando, não gostando, concordando, não concordando. Obedeça. Obedeça. E uma frase que eu sei que alguns irmãos guardam no coração, e eu ouvi essa frase há muitos anos atrás, se não me engano até o pastor Mendes sempre diz ela: Deus não nos chamou para compreender, nos chamou para obedecer. Então o ponto é, nós temos que obedecer. Essa é a chave. A vitória, ela está na obediência. Eu não estou falando que a salvação está na obediência, não é isso, a salvação está na graça. Mas a vitória nas batalhas espirituais que o povo de Deus enfrenta hoje está na obediência. Não tem como a gente vencer essas batalhas com desobediência. Você vai perder todas as vezes, a curto, médio e longo prazo. Agora, você quer pagar para ver? Então paga. Só que eu acho que é uma aposta muito cara para o que você vai perder. Mais uma vez, olhando para a palavra de Deus, a gente vê que essa não é uma aposta inteligente. Não é. Quando nós apostamos na obediência, nós ganhamos. Meus irmãos, terceiro perigo que nós precisamos nos guardar, o perigo da obstinação. Obstinação, que é a dureza de coração. Obstinação, tá?
Nós vamos ver isso aí do verso 19 até o verso 20. Guarde-se da obstinação. Acompanhe comigo o verso 19 a 20. Não houve cidade que fizesse paz com os israelitas, senão os heveus, moradores de Gibeão, que é os gibeonitas, né? Que a gente já viu aí. Eles tomaram à força de armas todas elas, ou seja, tomaram todas as cidades. Porque do Senhor veio o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel. Se você quiser marcar esse trecho, é interessante, porque do Senhor veio ou saiu, aconteceu o endurecimento do coração. O que é o endurecimento do coração? Obstinação, coração duro. O endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente. O Senhor provocou isso a fim de que eles pudessem ser julgados, sem achar misericórdia alguma, e foram exterminados, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que a guerra que lutamos, muitas das vezes, ela é decidida nas batalhas que travamos no nosso coração. A primeira batalha que aqueles povos que estavam lutando aqui no capítulo 11 contra o Israel, a primeira batalha que eles tiveram foi no coração deles. Porque o Senhor provocou, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, eu vou trazer um outro insight sobre endurecimento de coração, tá bom? Mas o Senhor provocou o endurecimento do coração deles. Eles poderiam ter se arrependido. Eles poderiam ter reconhecido que somente o Senhor, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Eles poderiam ter se submetido ao Senhor. Eles poderiam ter abandonado a idolatria, a imoralidade, né? Sacrifícios humanos, inclusive de seus filhos, adoração de falsos deuses, e todas as coisas que eles cometiam. Eles poderiam, mas eles escolheram ter o seu coração endurecido. Eles escolheram a obstinação. E é dito no verso 20 que o Senhor provocou isso. Então é nesse sentido que eu digo que o terceiro perigo é o da obstinação, é do coração duro. E aí, meus irmãos, para que nós possamos alcançar as vitórias e o descanso da herança, o terceiro guardar-se é guardar-se da obstinação. Aqui nós vemos no verso 20 que Deus instigou os inimigos dele a se oporem a ele. Ele instigou isso aí. Que é o que nós vemos no verso 20. E aqui eu quero trazer um exemplo. De novo eu vou colocar algumas referências, eu não vou lê-las todas. Eu vou colocar para você depois meditar nelas, principalmente nesse ponto, tá? Isso, inclusive pode te ajudar no seu compartilhar no PG, né? Mas eu quero trazer o exemplo de Faraó, que também é o caso do endurecimento. Muitas das vezes as pessoas leem esse texto e dizem que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, então foi Deus que fez isso. Isso é meia verdade. Eu vou trazer a outra parte da verdade aqui. E aí, o que a gente vê, meus irmãos? Vamos pegar esse exemplo de Faraó rapidamente. Nós lemos em várias passagens que Faraó endureceu o seu próprio coração. Está aí na referência. Ele fez isso. E que ele ficou com o coração obstinado. Ele ficou com o coração obstinado. Tanto que no capítulo 5, você vai ver que a primeira vez que Moisés e Arão vão falar com ele, lá em Êxodo, no capítulo 5 de Êxodo, assim que Moisés e Arão vão falar com ele para que, em nome do Senhor, para que ele libertasse o povo de Israel, para que Israel pudesse adorá-lo no deserto, a resposta lá, da metade do capítulo 5 até o final, é que Faraó acrescenta trabalho, acrescenta opressão. A primeira resposta de Faraó é o quê? Dureza. E aí, não é Deus que fez isso. Apesar que no capítulo 4 é dito que Deus endureceria, no capítulo 5 é uma decisão de Faraó. É ele que endurece. E na sequência, ele vai endurecendo, até o ponto que ele fica obstinado. Mas nós também lemos aí, em Êxodo, nessas referências que está para você, que Deus iria endurecer o coração de Faraó. E aí fica a dúvida, quem endureceu esse tal desse coração? Foi Faraó que endureceu o seu próprio coração ou foi Deus que endureceu o coração dele? Esse debate já se estende há um bom tempo, tá bom? Na fé cristã, enfim, estudiosos de Bíblia já têm aí se debruçado, mas eu quero trazer uma resposta que vai nos ajudar nessa aplicação dessa questão da obstinação.
como conciliar essa dupla realidade entre Faraó endureceu e Deus endureceu o coração dele? Algumas coisas. Primeiro, Faraó respondeu à ordem e milagres de Deus com o coração endurecido e obstinação. O que quer dizer isso? Quanto mais Deus agia, mais Faraó se irava. Tá? Então, quando Deus dá ordem por meio de Moisés para ele se ira. E quando Deus vai lançando as pragas, aí ele se ira mais ainda. Então é mais ou menos aquela coisa. Sabe aquela pessoa que quanto mais você corrige, mais ela revida, mais ela responde, mais ela se fecha? Sabe? É isso que aconteceu. Porque quanto mais Deus manifestava o poder dele para Faraó, mais Faraó fechava o coração. E o fim dessa linha é o quê? A obstinação. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus ele provocou a dureza no coração de Faraó, não é porque ele foi lá no coração de Faraó igual um robozinho e programou Faraó para dizer não. Não é isso. Quando você vê a história como um todo e compara os textos, o que você percebe não é isso. Porque se Deus fizesse isso, então de certa forma o responsável não seria Faraó, né? Seria Deus. Faraó é responsável pelas decisões que ele tomou de não deixar o povo ir. Então, para você não se perder aí no meu raciocínio, tá bom? Volta aqui comigo, se por acaso você já está viajando. O meu ponto é o seguinte. Deus provocou a dureza no coração de Faraó por meio do que ele disse e por meio do que ele fez. Quanto mais Deus falava com Faraó e quanto mais Deus agia com seus milagres, mais ele estava endurecendo o coração de Faraó. Agora, a culpa é de Deus? Não. Não, porque Deus estava cumprindo os planos dele. A responsabilidade de quem? De quem endureceu o seu coração, que é Faraó. Então, é como eu disse, é aquela pessoa que quanto mais você fala, quanto mais você avisa, quanto mais você, de alguma forma, age na vida dela, mais ela responde com rebeldia, endurecimento e obstinação. O final dessa história é obstinação. E é disso que a gente precisa se guardar. Porque foi isso que aconteceu com os povos cananeus. Quanto mais Deus ia dando vitórias para Josué e os israelitas, mais eles revidavam com guerras. Quanto mais Deus manifestava o poder dele em milagres, mais eles queriam matar os israelitas. Eles viram Deus abrir o Rio Jordão. Eles viram Deus destruir a maior fortaleza de Canaã, que é Jericó. Eles viram Deus destruir a grande cidade de Ai. Eles viram Deus destruir 12 reinos. Eles agora veriam Deus destruir todos os outros povos. E mesmo assim, eles endureceram o coração deles. Quanto mais eles viam Deus agir, quanto mais eles viam os milagres de Deus e o poder de Deus, mais eles fechavam o seu coração. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus estava usando Josué e Israel da mesma maneira com os cananeus. O estudioso Shaul Lazar dá uma explicação interessante para essa questão do faraó. Ele diz, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não está fazendo uma declaração filosófica misteriosa, né? O que ele quer dizer? Ele não está com essa questão, será que Deus controla tudo? Será que é o homem? Não, ele não está falando isso. Está dizendo que os bons planos de Deus para Israel irritaram Faraó. Tá? Irritaram. Deus sabia disso e ele fez isso mesmo assim. Além disso, Faraó foi uma ilustração de como Deus muitas das vezes pune os desobedientes. E olha que interessante agora. Ao entregá-los aos seus próprios desejos perversos. Em vez de continuar em vez de continuar contendendo, lutando com Faraó, Deus o deixou entregue aos seus próprios desejos e usou isso para cumprir seus propósitos para Israel. Então o ponto aqui é o seguinte, quanto mais Deus age na vida de Faraó, mais o coração dele se fecha. Quanto mais ele fala com Faraó, as 10 pragas, ele fala antes, depois fala nas 10 pragas, deixa aí meu povo, ele fecha. Deixa aí meu povo, ele fecha. Deixa aí meu povo, ele fecha. Até que ele chega na obstinação. E aí isso vai ser o fim do Egito. E a mesma coisa. Eu vou dar essa terra para os israelitas. Eu vou dar essa terra aos israelitas. Os cananeus não se submetem.
eles fecham o seu coração, e o final dessa história é a morte de todos eles. E é por isso que nós precisamos nos guardar da obstinação. Trazendo para as nossas vidas, meus irmãos, o agir de Deus provoca dureza e obstinação em corações que não querem se submeter a Ele. Quanto mais Deus age na vida de uma pessoa que não quer se submeter a Deus, mais o fruto disso é o endurecimento e, por fim, a obstinação. Porque a pessoa não se submete a Deus. Quanto mais Deus age na vida de uma pessoa, mais claro se torna o coração desta pessoa para com Deus. Porque aqueles que querem se submeter a Deus respondem com obediência, humildade e gratidão. E aqueles que não querem se submeter respondem com rebeldia, fugir de Deus, fugir da igreja, não querer ouvir exortação, fugir do ensino da palavra de Deus, fugir da confrontação e, por fim, obstinação, acusando todas as pessoas e, por fim, acusando Deus. Já conheceu pessoas que a culpa é de todo mundo, inclusive de Deus, mas nunca é dela? Tudo que acontece na vida dela é culpa de todo mundo, inclusive de Deus, mas não é nunca dela. Todo mundo cooperou contra ela, todo mundo conspirou contra ela, todo mundo não entendeu ela, ninguém ajudou ela, nem Deus. E você ajuda, você fala, você encoraja, você explica, você exorta, e a culpa é do outro, nunca é dela. E quando é dela, é minha, mas fazer o quê? Não tinha que ser feito, eu não conseguia, não dava. Ela tende a diminuir a sua responsabilidade. Então, nesse sentido, a partir desses princípios que nós vemos, eu quero trazer para os irmãos essa verdade. Quanto mais Deus age na vida de uma pessoa, mais o coração dessa pessoa se torna claro para com Deus. Seja com obediência, seja com desobediência, seja com gratidão, seja com obstinação. E o fim dessa história é triste, quando é obstinação. A dureza de coração persistente conduz à obstinação, e esta à destruição. Olha o que é dito lá em Êxodo, capítulo 10, verso 27 a 28. Faraó ele chegou num ponto tão grande de endurecimento que as pessoas que eram empregados dele não estavam aguentando mais. Eles chegaram em Faraó e falaram: até quando você vai continuar brigando com Deus de Israel? Você não está vendo que já destruiu o Egito todo? Não tem mais nada para ele destruir. Será que não deu mais? Até os servos dele não estavam aguentando mais. Olha o que diz aí: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o Faraó disse a Moisés: sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. E aí no verso 7, se você voltar lá, você vê a mesma coisa que eu disse. Então os subordinados do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Os servos de faraó estavam falando: o que vai faltar o Deus de Israel destruir aqui para você deixar esse povo embora? Você não está vendo que custou tudo? Custou teu reino, custou tudo. Nós perdemos tudo, porque você não deixou eles irem. Qual é? Aí eles dizem isso no 10:7. Lá no 10, 27, 28, qual a resposta de Faraó? Ele deu ouvido aos homens dele? Né? Ele falou: não, é verdade, puxa vida, já destruiu tudo, né? Eu acho que já deu, parei a brincadeira, perdi. Não! Aí ele fala: olha, você pode ir, mas é o seguinte, no dia que eu te ver de novo, eu vou te matar. E depois você vai ver na sequência que ele não deixa nada, tanto que ele vai atrás. Ele quer se vingar. O final dessa história foi: ele perdeu todo o exército dele. A própria história secular diz que o Egito, nesse período, ele foi totalmente devastado. E os historiadores ateus não sabem explicar por quê. Quem crê na Bíblia sabe o porquê, porque Deus destruiu todo o exército. A própria história prova isso. O Egito, que era a maior potência da época, nesse período que a Bíblia relata, ele foi dizimado. Sobrou nada. A obstinação desse homem fez com que ele destruísse o próprio país. Ele destruiu o país dele. E se não bastasse, ele teve uma obstinação a tal ponto que ele perdeu o primogênito dele. Ele não tinha dó de ninguém, nem do próprio filho, nem do próprio povo. O ódio dele para com Deus era tanto, a dureza de coração era tanta, a obstinação era tão tremenda que ele destruiu
tudo que ele tinha. E isso é a mesma coisa que aconteceu com os cananeus. Então, quando nós lemos esses textos, a gente fica com esse peso no coração, mas a gente tem que entender a obstinação deles que conduziu eles a isso. Foi o coração endurecido deles que levaram eles a isso. Agora o ponto é, nós vamos seguir por esse mesmo caminho? Nós vamos fechar os nossos corações a esse ponto? A gente vai perder tudo que é valioso na nossa vida? A gente vai permitir que o pecado destrua tudo e não sobra nada para aí a gente colocar a mão na cabeça e cair na consciência e fazer o que tem que ser feito? Nós vamos chegar a esse ponto? Perder casamento, filho, trabalho, saúde, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, as nossas amizades na igreja, tudo que nós temos, para aí colocar a mão na cabeça e entender que nós estamos colocando todas essas coisas num buraco, incinerando. Nós vamos chegar a esse ponto de perder tudo. Sabe o que acontece aqui? As pessoas em Canaã, elas cruzaram o que eu chamo de linha limite. Faraó e os cananeus são um exemplo do que acontece quando se cruza a linha sem retorno. Eles cruzaram essa linha. E quando se cruza essa linha, não tem retorno. Eles realmente colocaram tudo que eles tinham no jogo e perderam tudo na aposta. Não coloque as fichas da sua vida na desobediência. É um jogo que você vai perder. Porque muitas outras pessoas e povos no passado fizeram isso e perderam tudo. Quarta lição que nós precisamos estar atentos: guarde-se do desespero. Que também não é algo que nós vemos no texto, muito pelo contrário, nós vemos obediência e esperança. Então está trabalhando aqui ao contrário, né? Para a gente poder entender o que a gente não deve fazer a partir do que foi feito de correto. Que aqui é o perigo do desespero. Em que sentido eu quero dizer isso, meus irmãos? A gente vai ver isso aí no finalzinho, nos últimos versos, né? Especificamente aí, verso 23, que diz assim: Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a como herança a Israel, dividindo-a segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Esse quarto guardaço aqui nos faz entender que quando cremos que Deus cumpre o que promete, alcançaremos a paz e descanso que Ele dará. Nós alcançaremos isso, meus irmãos. A partir do capítulo 12, nós vamos ver a divisão da terra. Então não vai ter mais guerra, porque o finalzinho aí do verso 23 diz que a terra descansou da guerra. Aqui cessa. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele disse que iria destruir aqueles povos, e Ele destruiu. Nós vamos ver no resto do livro que não foi todo mundo destruído, tá? Tem mais gente que vai sobrar. Mas pelo menos dessas batalhas, o Senhor cumpriu essa promessa e deu vitória. Ele puniu aqueles povos. E Ele entregou a terra. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. E isso só aconteceu porque eles tiveram fé. Josué teve fé. Os israelitas tiveram fé. Eles confiaram porque eles tinham esperança. Eles tinham esperança na promessa. E pegando esse perigo do desespero ou a falta de esperança, porque desespero é falta de esperança, isso quer dizer a palavra, né? Desespero, falta de esperança, a não esperança. Nós temos que entender que caminhar com Deus é caminhar todo dia em esperança. Esperança nas suas promessas, esperança no seu agir, esperança que Ele vai fazer o que Ele prometeu, ao seu tempo, não no nosso, mas Ele vai fazer. E nesse sentido, nós precisamos caminhar com esperança, e nós temos que guardar o nosso coração do desespero, ou da falta de esperança. Precisamos fazer isso. Diante de tantos inimigos e situações desesperadoras, porque você veja que todo mundo juntou para pegar Israel, né? Aqui nós aprendemos, meus irmãos, algo interessante. 3 coisas: confiar, obedecer e esperar. Guarde esses 3 verbos aí. Confiar, obedecer, esperar. Essas 3 coisas o povo de Israel fez. Ele confiou, ele obedeceu e ele esperou. Você veja que demorou 11 capítulos aqui para o povo conseguir chegar na terra. Né? Você lê 11 capítulos, você pensa, nossa, mas é bastante. Não, imagina você viver, né, isso aí, esses 11 capítulos. Mas chegou, não chegou? É assim, vai chegar também. Até lá a gente tem que confiar, obedecer e esperar. Não pode se deixar vencer pelo desespero. Precisamos ter esperança. Talvez hoje a sua situação seja humanamente desesperadora.
Talvez você tenha vivido coisas que têm roubado a sua esperança. Mas aqui, o fato de que Deus cumpriu suas promessas traz para os nossos corações o encorajamento a esperar no Senhor. Ao seu tempo Ele vai trazer tudo o que Ele prometeu. A gente tem que confiar, obedecer e esperar. Deus, meus irmãos, cumpre tudo o que promete. Só que é no tempo dele e do jeito dele. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Nós temos que aprender a confiar, obedecer e a esperar. Essas três coisas. Vamos resumir isso aqui? Bem fácil. Apenas siga o plano. Faça só isso. Apenas siga o plano. Segue o plano de Deus. Faz isso aí. Apenas siga o plano. Eu não vou fazer você virar para o seu irmão do lado aí. Vira para o seu irmão do lado e fala: apenas siga o plano. Mas guarda, tá bom? Apenas siga o plano. Você está olhando e agora? Perdemos tudo, não deu certo. Guarda aí. Apenas siga o plano. Tá bom? Faz isso aí. Aplicando para as nossas vidas, a fé, ela pode ser inutilizada pelo imediatismo. Imaginou se eles entrassem lá na terra e falassem: não, Deus deu, é nosso, bora. Ia ser tudo dizimado, não ia sobrar ninguém. Já no capítulo 3 já não ia ter um israelita vivo, né? Então nós temos que entender que Deus tem o seu tempo. E nós temos que caminhar no ritmo de Deus. Às vezes, hora mais rápido, outros momentos mais lento. Mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer. A gente tem que aprender a confiar. Certo? Porque é Deus quem vai fazer isso aí. E uma outra coisa, meus irmãos, que a única paz genuína e duradoura é a paz proveniente de Deus. Eles só vão desfrutar desse descanso porque é Deus quem vai dar isso a eles. Tá? A partir desse texto, olhando para Cristo, eu quero deixar essa frase com os irmãos. E aí tem as referências, depois vocês podem conferir, tá bom? Mas a partir desse texto, nós vemos que o Senhor foi provando o coração daqueles cananeus até o ponto que eles chegaram à obstinação, e aí o Senhor assegurou duas coisas. Primeiro, o juízo sobre eles. Segundo, o cumprimento da promessa da terra. Então Deus, ele, como se diz, matou 2 coelhos com uma paulada só, né? Conseguiu fazer isso aí, Deus cumpriu os seus planos. Mas Deus não é responsável porque foram os cananeus que fecharam os seus corações para Deus. Isso levou eles a essa consequência. E os israelitas conseguiram herdar a promessa da terra, porque foi Deus quem os conduziu e garantiu a vitória. Em tudo é Deus quem garante, é Ele quem faz. Mas a partir disso, olhando para Cristo, nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é um divisor de águas para os corações. Tanto para os que o aceitam, quanto para os que o rejeitam. Nessas referências você vai perceber que quando Cristo voltar, Ele há de separar aqueles que obedeceram o Evangelho e aqueles que desobedeceram. Aqueles que de fato viram nele a pedra angular, ou viram nele uma pedra de tropeço que faz os homens se desviarem e caírem. E nesse sentido, ele é uma pedra de tropeço para corações obstinados. Aqueles que têm rejeitado a Cristo de maneira obstinada, eles vão encontrar em Cristo essa pedra de tropeço, essa armadilha, esse meio pelo qual a sua desobediência se tornará manifesta. Então, a pergunta mais importante na vida de uma pessoa é a pergunta que todo mundo que conhece ou ouviu o Evangelho precisa responder. E essa pergunta vai definir sua eternidade. A pergunta é: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Ele é meu Salvador ou ele é uma pedra de tropeço? Quem é Jesus para mim? Precisamos estar atentos a isso. Quero deixar os irmãos com esse último verso para você guardar no seu coração, que eu acho que resume bem tudo que nós ouvimos essa noite. Está lá em Romanos 2, verso 5. Romanos 2, 5. Mas por causa da tua obstinação e do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus. Guarde-se de um coração obstinado, desesperançado, desobediente e desatento.